Capítulo 9, versículo 5 diz assim: e ele disse, Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegues. Duro é para ti, ó Saulo, recalcitrar contra os aguilhões. Deixa eu ver como é que está nessa tradução aqui, volta um pouquinho lá. A quem você persegue, o 6. Levante-se e entre na cidade, alguém dirá a você o que você deve fazer. A parte B do versículo 5 diz assim: olha, duro é para ti recalcitrar ou recalchutar contra os aguilhões. Hoje eu quero falar com você sobre o básico do básico do básico do Evangelho. Hoje eu quero falar com você sobre a lógica do Evangelho. Eu quero falar com você de um tema que é a parte talvez mais falada, mais notória, mais simples, porque ela faz parte da grande comissão de Jesus. Eu quero falar com você do beabá do Evangelho. Mas ainda sendo o beabá do Evangelho, ainda sendo talvez aquilo que seja mais simples, ou mais ouvido, ou mais falado no Evangelho. Todas as vezes que nós ouvimos sobre isso, todas as vezes que nós ouvimos sobre esse tema, nós ouvimos falar sobre isso, a nossa carne treme, o nosso ser interior se internece, o nosso homem interior pega fogo, porque não tem como você ouvir sobre isso, falar sobre isso, e isso não causar em você um impacto, mesmo sendo tão simples, mesmo sendo tão lógico. Às vezes nós precisamos insistir no lógico. Às vezes, Lucas, por vezes nós precisamos continuar falando lógico. É por isso que o Evangelho é uma repetição de eternidade em eternidade. Você ouve a mulher do fluxo de sangue desde quando você era criança. Você ouve o cego de Jericó desde que você era criança. Você não vai encontrar novidade alguma no Evangelho. Embora a palavra de Deus, ela se renova todos os dias, e ela se renova a cada manhã, e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, mas você não vai encontrar com nenhuma surpresa no Evangelho. Não existe nada novo debaixo do céu de Salomão. É justamente a lógica. O Evangelho, ele é feito de lógica. O Evangelho é lógico, embora ele se renova todos os dias. É por isso que nós insistimos no seu relacionamento com Jesus. Tá rolando alguma coisa do Teams lá fora, pastora? Tá? É um vídeo, alguma coisa, né? Tá tranquilo, fica em paz. Olha aqui para mim, rapidão. É por conta disso que você vai ver uma narrativa, e depois mais a mesma narrativa, e depois a mesma narrativa, embora aquilo traga para você uma novidade de vida, embora aquilo traga para você um encorajamento, um ânimo. Se eu falar agora para você sobre a mulher do fluxo de sangue, você vai aprender um monte de coisa nova agora, e você ouve isso desde criança. Não há novidade, mas se renova todos os dias. É por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é diferente de qualquer outro livro, e ela é diferente de qualquer outra filosofia, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Existe vida nas palavras de Jesus. Existe vidas na palavra de Deus. Existe vida, existe espírito de vida na palavra de Deus. É por isso que, por mais que nós falemos de coisas simples e lógica, ainda assim nós somos impactados por essa palavra todos os dias. Amém? Amém? Quantos têm sido impactados pela palavra de Deus todos os dias? Levanta as mãos assim, deixa eu ver. Sim, irmãos. E eu quero falar com você sobre algo que eu falei um pouquinho ontem.
Ontem eu falei sobre o que nós estamos fazendo aqui. O porquê de ainda estar aqui nesse plano, aqui nessa terra, aqui nesse mundo. O porquê de ainda estar aqui, por que ainda fazer parte desse ambiente terreno? Por que nós não fomos levados aos céus logo depois que você confessou Jesus como seu Senhor? Há muitos que buscam a sua salvação e dizem: eu quero ser salvo, eu estou lutando para ser salvo, e glória a Deus, e é muito bom, glória a Deus que você acredita na salvação, que você vive a salvação, então você caminha como um salvo. Agora olha para mim, por que no momento em que você creu e foi salvo, o Senhor não retirou você dessa terra? Ontem eu fiz essa pergunta: por que você não foi retirado daqui logo depois da sua conversão? O que ainda existe aqui nessa terra para eu realizar, para você realizar? O que você faz aqui? E o porquê que você faz? O porquê que ainda existe esse tempo que você está vivendo aqui? Você já parou para fazer essa pergunta? Há pessoas que tratam isso, lidar com isso como uma coincidência, como conveniência, como um jogo. Já vi pessoas falando: não, pastor, eu acho que tudo isso aqui é um jogo da vida, é uma coisa interessante. Não é um jogo, não é uma coincidência. Existe um porquê você está aqui, existe uma causa, um motivo de estar aqui. Tem alguém comigo? Bate palma aí, faz assim. Você vai dormir hoje aqui? Não, comigo você não dorme. Eu deixo você louco nessa cadeira, mas você não dorme. Então existe uma causa, um porquê, um motivo. Por que você não foi ainda? Por que tu passou tudo que tu passou e você não foi ainda? Você não foi tirado ainda desse plano? Quantas ameaças do diabo contra a sua vida? Quantas ameaças de morte permeou a sua casa? Pragas, doenças, acidentes, e você ainda continua aqui nesse plano. Você está aqui. Pessoas que acham que está aqui, né, para pagar o seu karma. Você já ouviu isso? Já ouviu isso, Lucas? Eu estou aqui porque eu preciso pagar o meu karma. Não. Existe um motivo de você estar aqui, existe um porquê de você estar aqui. Você e eu, né? Existe esse motivo. O que você ainda tem para cumprir aqui? Você já fez essa pergunta? Deus, o que eu ainda preciso cumprir aqui nessa terra? Qual é o meu encargo? Qual é o meu legado? O que eu preciso deixar para alguém, para os meus filhos, para a futura geração? E depois de mim, e após mim, quem vai vir? Quem vai carregar isso? Quem vai conduzir? Você não fez essas perguntas ainda? Eu acho que está na hora de você começar a fazer essas perguntas, porque elas são importantíssimas. Elas são importantíssimas. E eu quero fazer essas perguntas para você hoje. O que existe aqui ainda para você realizar nessa terra? O que você ainda tem que cumprir aqui? É lógico que nós temos, isso é um fato. É um fato que nós temos. Pois se nós não tivéssemos, nós não estaríamos aqui e não teria o porquê estar aqui. Se com Deus não há coincidência, então existe um porquê estar aqui. Se em Deus não existe coincidência e sim propósito, então existe um motivo, a causa de estar aqui. E eu estou falando isso porque muitas pessoas que estão sentadas aí já pediu a morte. Eu estou falando isso porque muitas vezes você aí me ouvindo, você já pensou em ir embora daqui. Como se você pudesse ditar os seus dias. Como se você tivesse toda a soberania de ditar os seus dias. E eu não estou dizendo que Deus não te dá a liberdade. Sim, Ele te dá a liberdade, mas a soberania continua dele. Você pode escolher, mas a soberania, a palavra final vem do Senhor e sempre virá do Senhor. Não importa o caminho que você tome, o rumo que você pegue, a última palavra sempre virá do Senhor.
Não importa quantas vezes você pensou em ir embora daqui, em morrer, ou até fazer tragédia com a sua própria vida, a última palavra vem do Senhor. O fato é que Deus, em toda a sua ciência e sabedoria, em toda a sua graça e misericórdia, Ele nos destina a ser a expressão da sua glória na terra. Ele nos destina a ser a sua própria expressão na terra. Ele nos delega, Ele nos ortoga a ser a sua expressão máxima na terra. Pastor, isso é loucura. Onde que está isso? Está na Bíblia. Quando vocês se amarem e quando vocês forem, então o mundo reconhecerá que eu sou o Senhor. A expressão do amor revela Deus. O amor revela a expressão de Deus em nós. A expressão máxima da unidade e do amor revela Cristo em nós. O mundo reconhecerão que eu sou filho de Deus quando vocês forem um, quando vocês se tornarem um só coração, uma só alma, um só amor. Então Deus, Ele nos destina a ser a sua expressão aqui na terra. João vai dizer que assim como Ele é nos céus, somos nós aqui nesse mundo. Você já parou para pensar nesse texto? De verdade, irmãos, você já parou para pensar nesse texto? Assim como Ele é nos céus, somos nós aqui nesse mundo. Você já parou para pensar nesse texto? Deus, Ele apostou tanto em nós, irmãos. E eu entendo isso, a minha mente humana não consegue entender. Como que Ele apostou na raça humana, a ponto de dizer: vocês se tornarão a minha expressão na terra, assim como eu sou no céu. Confronta sua mente? Sim, confronta. Mas é Bíblia. Confronta minha mente? Sim, confronta, mas é Bíblia. Ele nos delega a ser a sua expressão. Quando o mundo olha para nós, eles precisam ver Cristo em nós. Independente do que nós fazemos, independente do que você trabalha, do que você exerce, o mundo precisa ver em nós unidade. O mundo precisa ver em nós um só corpo. O mundo precisa ver em nós, porque quando eles verem, todos vão crer que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Senhor espera que você seja uma expressão de amor. Expressão de amor. Não expressão de ódio. Não expressão de raiva, de ira, de falta de perdão, de cólera. É expressão de amor. O mundo só reconhecerá que a igreja é a igreja do Senhor quando houver expressão de amor. Quando for menos dedo e mais mãos. Quando for menos martelo, juiz e mais mãos estendidas dizendo assim: eu estou com você. Quando for menos tribunal e mais hospital. A igreja tem formado um monte de juiz, quando deveria formar expressão de amor e deixar o juízo para o Senhor. O mundo só vai reconhecer que a igreja, eu e você, nós somos igreja, quando fizermos aquilo que Jesus mandou nós fazermos, que é amar uns aos outros como Ele amou. É servir o órfão, é servir a viúva, os necessitados. É mudar o curso e a vida das pessoas ao nosso redor, com menos falácia, menos teoria e menos discurso teológico, e mais vida de Deus fluindo no coração das pessoas. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém aqui comigo? Nós temos uma igreja cheia de doutores formados em teologia,
mas que não passaram pela escola do amor. Quando o assunto é amar, deixa para outro. Deus me levantou, foi para outra coisa. Eu sei. Cada um expressa aquilo que tem dentro de si. Ninguém pode dar nada daquilo que não carrega de dentro. Só conseguiremos dar a Lucas aquilo que temos. E o que o Senhor nos destina é ser a expressão de amor. Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em você, Cristo em mim é a esperança de uma glória que está por vir. Então não importa onde você está, o mundo precisa ver que nós somos o corpo, que nós carregamos uma ideia, a mente de Cristo, a filosofia de Cristo. Então eles reconhecerão que o Senhor é Deus e Deus de todas as coisas. Mas isso aqui implica em chamado. E a pregação estava bonita até aqui, da agora para frente ela não vai ficar mais bonita. Da agora para frente muitos vão querer levantar da cadeira e ir embora. Mas o Espírito Santo não vai deixar você ir embora. E tudo isso que eu falei implica em quê? Em algo simples, lógico do Evangelho, simples do Evangelho, o beabá do Evangelho, é a grande comissão de Jesus. Tudo vai implicar no id, tudo vai implicar no chamado. Sim, alguém que é escolhido por Deus para tal tarefa, para tal função, escolhido por Deus para um propósito, aqui, nessa terra. Efésios vai dizer que antes que o mundo fosse formado, Ele já elegeu você nele, bem antes da fundação do mundo. Então para com esse negócio de que você está aqui é um acidente, de que é uma coincidência. Isso não existe. Isso é coisa para quem ainda não parou para buscar uma inteligência espiritual em Deus. O universo é tudo muito complexo, o universo é tudo muito encaixado. Não tem como haver coincidência. Não há. É impossível coincidência. Existe um universo dentro de uma gota d'água. Existe um universo dentro dos seus olhos. Os seus olhos são os desenhos, as expressões das nebulosas. Não existe coincidência nisso, não. É propósito, é verdade, é realidade, é vida, é real. Isso implica em Deus ter escolhido alguém, Deus ter chamado alguém. E por isso que Ele ainda não tirou você dessa terra. É por isso que você ainda está aqui. É por isso que eu ainda estou aqui. Porque Deus não trabalha com coincidência. Deus trabalha com propósito. Deus trabalha com lógica. Deus trabalha com vida. Deus trabalha com destino. Deus trabalha com futuro. Deus trabalha com aquilo que Ele viu lá na frente que você não viu. Você tem medo do seu futuro, mas deixa eu dizer para você, Deus já está lá, não precisa ter medo. Ele diz, eu faço conhecido o fim desde o começo. Ele contou os seus dias num livro, e nesse livro ele escreveu ao seu respeito. E nesse livro está escrito, eu sei os planos que eu tenho acerca de vós, do Senhor, e são planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Enquanto há muitos profetas do caos profetizando desgraça e destruição e morte e aquilo outro, eu estou aqui como um profeta de Deus para dizer, existe um futuro e uma esperança. Existe um futuro e uma esperança. É por isso que você está aqui, é por isso que você não foi embora, é por isso que você não vai embora, porque existe um futuro e uma esperança. E eu repito, é Cristo em vós, a esperança da glória. Existe uma causa. Sacode alguém pelo ombro e diz assim, existe uma causa de você estar aqui. Fala assim, você só está aqui ainda porque existe uma causa.
Deus se importa com a terra, sim. Hoje eu tenho que pedir perdão. Em todos os lugares que eu vou, onde tem pessoas que me ouviram há anos atrás, eu tenho que pedir perdão para elas. Porque parte da minha vida eu trabalhei para levar as pessoas para o céu, para um céu que eu não conhecia. Que isso, pastor? É o céu que te ensina desde pequeno. E não é que ele não exista, ele exista demais, ele é real demais, e é para esse lugar que sim nós vamos. Mas deixa eu falar para você, Deus não vai levar ninguém ao céu enquanto você não cumprir tudo que você tem que cumprir aqui. Deus não vai fazer você entrar nas mansões celestiais enquanto você não der a resposta de tudo que você precisa dar aqui nessa terra. Porque o céu não começa no céu, o céu começa aqui na terra. Tem gente que boiou agora. O céu não começa quando você morre, o céu começa quando você entende. Meu Deus. O céu não começa quando você morre, quando você parte. O céu começa quando você entende que você tem um chamado, você tem um propósito, você tem um legado, você tem algo para construir, você tem algo para deixar para a próxima geração. O céu continua. O céu começa quando você entende com a sua mente que você precisa dar uma resposta de alguma coisa. Então Jesus vai orar assim na terra como no céu. Ele se importa com a terra tanto quanto ele se importa com o céu. Porque afinal de contas, aquele que ele vai ter lá. Como é que é, Gustavo? Já entendeu? Já pegou aí? Até porque aquele que ele há de ter um dia lá ainda está aqui. Segura, Rafa, não vai voar não. Quando Deus ele se importa com a terra, o coração, a oração de Jesus foi assim na terra como no céu. Deus não está tão desesperado em levar você para o céu assim, acalma o seu coração. Ele está muito mais interessado que você flua aqui na terra e cumpra tudo que tem de cumprir. Você já é dele, ele vai ter você. Deus não tem crise, fica tranquilo. Deus não tem crise alguma. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Você pode dizer isso comigo e falar assim: eu já sou do meu amado. Fala assim: o meu amado é meu. Fala assim: ele não está tão desesperado assim. Não, ele não está. A verdade é que o anseio do coração de Deus é que você cumpra tudo aqui primeiro. É que você dê a resposta aqui primeiro. É que você se torne a expressão do amor e da glória dele aqui primeiro. Deus não quer apenas salvar você nesse plano. Ele quer que sejamos o canal de salvação para muitos aqui. E quando eu digo salvação, eu estou falando das 3 dimensões, irmãos, do espírito, da alma e do corpo. Não adianta nada você salvar a alma de uma pessoa, o espírito dela, falando para ela de um Deus espiritual e continuar e deixar ela com fome depois que você vai embora. Existe um corpo ali que tem necessidade, que precisa comer. É salvação nas 3 dimensões, é salvação nos 3 níveis. Você sim vai pregar de um Jesus que salva a alma dela da condenação eterna, mas você também vai mostrar para ela um evangelho caridoso, um evangelho bondoso, da onde você tira, da onde você tem, e reparta com aquele que não tem. Isso é salvação nos 3 níveis. É você salvar alguém da fome, é você salvar alguém da necessidade, é você salvar alguém com a sua vida aqui nessa terra. Afinal de contas, Tiago vai dizer: mostra a sua fé que eu vou mostrar a minha obra. Porque a fé sem a obra
ela em si mesma é morta. Olha dentro do meu olho que eu nunca mais vou ensinar isso aqui para vocês, vou ensinar uma vez só e nunca mais. Quem está assistindo na live e quem está aqui agora, foi escolhido para ouvir isso. Eu não falo mais sobre isso aqui, uma vez só. Eu vou te ensinar de uma vez por todas o que é espiritualidade. Para destronar, para arrancar a religiosidade da sua mente de uma vez por todas. Jesus chega diante de uma família que a sua filha estava morta. A Bíblia vai dizer: a menina está morta. E todo mundo naquela expectativa gigantesca em Jesus, e Jesus chega ali. Então Jesus entra dentro do quarto da menina, e ali ele opera um dos milagres mais miraculosos até então. Houve várias formas, vários jeitos de milagres acontecendo na Bíblia através de Jesus, mas esse milagre foi um dos milagres miraculosos, porque foi um milagre de ressurreição. Alguém que já tinha paralisado os seus órgãos vitais, agora os órgãos voltam a funcionar, o coração volta a bombear sangue, as veias começam a correr sangue, o oxigênio volta para o cérebro. Eu não sei se você sabe, mas cérebro sem oxigênio vira patê, vira mingau. Eu não sei se você tem o conhecimento disso. Faltou oxigênio no cérebro, vira mingau. Então ali Jesus ressuscita aquela menina. E um dos milagres mais miraculosos acontece, porque agora a vida voltou para um corpo, o espírito de vida voltou a um corpo morto, as células mortas. Vira para alguém e pergunta: é grande ou não é grande o milagre? Diga, fala, é grande ou não é grande o milagre? Faz com a mãozinha assim, fala assim: sobrenatural. Fala assim, pesadíssimo. Todo mundo impactado com aquela cena. A menina morta. Agora presta atenção, Jesus entra dentro do quarto, repreende a morte, o espírito de vida volta para ela, ela senta na cama, e Jesus dá uma aula do que é ser espiritual. Como assim, pastor? A morte foi embora, o milagre absoluto? Não. Ele chama o pai, ele chama a mãe, diz assim: pega pão e dá para ela comer, porque ela está com fome. Buguei sua cabeça, não foi? Então deixa eu te explicar uma coisa. Jesus era tão sobrenatural, tão sobrenatural, tão espiritual. Ele tinha tanto poder e tanta autoridade no mundo espiritual, que ele poderia dizer para aquela menina: o milagre absoluto foi feito. A partir de agora não comerás, não beberás, viverás da fé, do milagre, da vida espiritual que entrou em você. Não, Jesus senta na cama e diz: ela está com fome. O milagre aconteceu, mas continua sendo gente. A vida espiritual não anula a vida real, a vida física. A vida espiritual, o mundo espiritual não anula a sua vida nessa terra. Toma, você está com fome, come. É o Senhor dizendo assim: não importa o quão espiritual você se acha ou você seja, sempre vai haver necessidades físicas, humanas do seu lado, a qual você precisa suprir. Então talvez o maior símbolo de espiritualidade não seja ressuscitar um morto, mas é ser humano na hora que precisa ser humano. É ser gente na hora que precisa ser gente. Jesus do céu, por que eu fui para esse lado? Deus não quer salvar apenas você desse plano aqui. Nós podemos mudar a realidade de pessoas, é sobre isso que eu estou falando. Nós podemos servir pessoas, nós podemos amar como Jesus amou.
Se você quiser aprender sobre o amor, então você tem que estudar a expressão máxima do amor, Jesus. Você precisa estudar com intencionalidade a vida de Jesus, a expressão máxima do amor. Então eu estou aqui diante agora de pessoas que têm chamado. Fala comigo assim, chamado. Mais forte, fala, chamado. É sobre isso que eu estou falando. É o beabá do Evangelho. Tem nada novo aqui para você. Eu estou falando com pessoas que têm chamado em Deus para mudar ambientes, chamado em Deus para mudar realidades, e não pela força do seu braço, do seu próprio poder, mas através da unção de Deus que eu preguei aqui no domingo passado, através do chamado de Deus, aquilo que Ele repartiu com você, que não provém de você, mas provém dEle para você. Chamado não é aquilo que você faz na força do seu braço ou na sua intenção boa. Chamado é aquilo que flui do coração de Deus para o seu coração e derrama nas pessoas. Chamado você não escolhe, no chamado você é escolhido. Vai entortar o negócio, a corda vai roer. Chamado não é você que decide ser ou fazer. O chamado te encontra. E Ele te encontra mesmo. Porque não importa quanto tempo passa, e não importa quanto para onde você vá, e não importa para onde você se enfie, e não importa na onde você se esconda, o chamado vai te encontrar. Um escolhido não tem escolha. Escutou aí, né, Douglas? Mas a grande questão é que, assim como Paulo, né, ou Saulo, muitos de nós aqui hoje, que você que está sentado aqui olhando para mim com esse rostinho bonito, muitos de nós, assim como Paulo e a grande maioria das pessoas, tem corrido desse chamado, tem corrido léguas desse encargo, tem tentado fugir da vontade de Deus. Assim como Jonas, nós temos fugido daquilo que Deus sonhou para nós, daquilo que Deus arquitetou, daquilo que Deus planejou para nós. Ou aqueles que estão aqui na jornada, né, comigo, aqui lado a lado, mas por hora fica pensando em deixar tudo e sumir, ir embora, abandonar, colocar dentro da mala e sumir, abrir a gaveta e dizer, ó, chamado, ó, aqui, ó, tá aqui dentro da gaveta, aqui, ó, agora eu não sei se mais não, eu estou indo viver minha vida. Vai lá, eu já vi isso antes, vai. Pode ir. É como aqueles que colocam a mão no arado e depois de pôr a mão no arado, né, Daniel? Né, Daniel? Daniel, você está aí ainda? Muitos aqui hoje dão desculpa, como Jeremias, né? Não, deixa para depois, porque eu ainda sou uma criança. Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 5. Aí o Senhor diz para ele assim: não digas que sou uma criança, porque aonde eu mandar você ir, você vai, e aquilo que eu mandar você falar, você vai falar. Não tema diante deles, que eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor.
Deixa para depois, eu vou amadurecer mais. Não, deixa para depois, porque aí depois ainda eu tenho. Não, depois, que aí depois. E eu não estou nem falando para você estar em cima de um altar com o microfone na mão. Não estou falando para você dirigir uma igreja. Não estou falando para você ser um ministro de louvor. Não estou falando nada disso. Eu estou falando daquilo que Deus criou você para ser. Deus imprimiu o DNA dele em você para que você fosse a expressão da glória dele. Aquilo que Deus colocou em você e que ninguém pode tirar. É disso que eu estou falando. Eu não estou falando de uma sistemática litúrgica, de um ambiente estrutural, de parede, de tijolo. Eu estou falando daquilo que Deus imprimiu em você, que você pode contribuir com a terra, com o mundo. Você pode melhorar a vida de pessoas, ambientes, lugares. Se o evangelho não for sobre isso, irmãos, eu não quero mais seguir o evangelho. Se o evangelho for ficar caindo no chão, estrimilicando, se o evangelho for só ver anjo aqui, ver anjo ali, fogueira ali, o fogo aqui, o óleo aqui, a unção aqui, eu não quero mais. Se o evangelho não for para mudar o curso das pessoas, a realidade delas, o ambiente delas, se não for para dar vida, escuta aqui, você sabe o que nos fez chegar até aqui, eu e a minha família, foi o evangelho. Pastor, por que o senhor está pregando tudo isso aí? Porque, irmãos, essa semana, para ser mais preciso, ontem de ontem, às 3 horas da tarde, eu fui visitar o lugar aonde eu cresci. Intencionalmente, eu entrei no meu carro e eu fui no lugar aonde eu cresci. E lá o Senhor falou comigo. Talvez um dia eu conte isso aqui, eu não vou contar hoje. E eu cheguei em casa, ainda com os olhos em lágrimas. Eu falei com minha esposa, eu falei, amor, o evangelho muda a vida das pessoas. O evangelho tem o poder de mudar realidades. O evangelho tem o poder de transformar a mente, o coração. O evangelho é um fogo consumidor que ele pode transformar a realidade de uma geração inteirinha, irmãos. Eu quero viver esse evangelho, porque esse evangelho é o da Bíblia. O fogo caiu, o anjo falou, mas e cadê o amor? Vamos nos trancar em vigílias e ficar, glória, e quando eu sair de lá eu vou fazer o quê? Qual é a resposta? Eu vou mudar o quê? Quem? A realidade do céu tem que invadir a terra. As horas que eu passo orando e buscando a Deus tem que refletir nos ambientes, tem que refletir nos lugares. Se não é só teoria, falácia, é só espírito religioso. Para alguém olhar e dizer, uau, mas é crente, hein? Rapaz, mas ora bonita, hein? Olha o linguajar, olha a roupa de oferenda. A roupa de oferenda. Não é roupa, é realidade sendo mudada. É a igreja construindo escolas para educar as crianças. É a igreja entrando nos lugares, nas vielas, nas favelas e matando a fome de quem tem fome. É a igreja montando instituições para cuidar de quem tem TDAH, de quem tem autismo, de crianças necessitadas. Isso é evangelho, o resto é teoria. O resto é só espiritualismo. Fogo aqui, ó, fogo, o fogo.
Enquanto existe um Cristo pendurado numa cruz, sangrando para dar vida àqueles que não tinham vida. E em hipótese nenhuma eu estou anulando toda a parte linda, mística e espiritual do Evangelho. Eu sou apaixonado, todo mundo sabe que se eu tiver que cair no chão babando, eu caio. O meu problema não é esse. O meu problema é só fazer isso. Alguém me disse uma vez: pastor, vamos montar uma sala. Uma sala de oração. Bonito. Aí nós colocamos as câmeras, pastor, nós colocamos no YouTube. O quê? Sala de intercessão, oração. Aí nós colocamos as câmeras, o som. O quê? Não, mas Jesus mandou orar em secreto. Eu não estou te entendendo. Você quer câmera para quê? Você quer se aparecer? Você é o fariseu que fica na praça batendo, gritando que ora? Não. Vamos fazer o seguinte: ao invés de nós montar essa sala aí, você tem seu secreto com Deus, a sua vida entregue a Deus no seu secreto, e vamos aproveitar o tempo para servir as pessoas, para mudar realidades, para realmente trazer uma metanoia que pode transformar a vida delas de verdade, sair dessa teoria. O que faz efeito, irmão, é a oração de um justo, não a oração do hipócrita. A Bíblia diz que a oração do justo tem efeito, não a oração do hipócrita. E o justo não fica com câmera mostrando a cara que está orando ou cantando. O justo você nem encontra ele, porque na maioria das vezes ele está cuidando de pessoas. Eu sei que está tenso. Segura aí, fica comigo. Muitos aqui ficam dando desculpa, como Jeremias: eu sou uma criança, agora não. Eu chamo isso de recalcitrar contra os aguilhões. Recalcitrar contra os aguilhões. Foi isso que Paulo fez. A ponto de, no caminho de Damasco, Jesus aparecer para ele e dizer: Saulo, Saulo. Aí, irmãos, nós lemos aqui a escrita, amém? Amém? Nós lemos sim ou não as escrituras? Então agora ouça aí a minha interpretação da escritura. Jesus aparece para ele no caminho de Damasco e diz assim: acabou, meu velho. O que Jesus falou para ele? Não, repita, se estou com medo de falar, fala assim: acabou, meu velho. Vai com a mãozinha e fala assim: acabou, meu velho. Foi isso que Jesus falou para ele. Segundo Daniel capítulo, acabou, meu velho. Acabou. Chega. É hoje o seu dia. Hoje, Saulo, é o dia de você se render ao propósito. Acabou para você. Pastor, e como o senhor sabe que foi isso que Jesus falou para ele? A parte B do texto. Saulo, é duro para ti, duro coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Para Jesus falar para ele assim: Paulo, duro é para ti lutar, recalcitrar, não se render. É porque então Paulo já tinha feito isso outras vezes. Escuta isso. É hoje o dia de você se render ao meu propósito, Saulo. Então ali Saulo diz: e quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus. E é aqui que eu coloco um ponto final na sua história, para começar a minha história com você. Você nunca tinha visto esse texto com essa ótica, né? Aqui Saulo termina um ciclo e aí nós vamos começar outro. Aqui Saulo termina uma estação e aí nós vamos começar outra. Até aqui, Saulo, você lutou, você recalcitrou, você chutou.
Mas a partir de aqui, Saulo, acabou, meu velho. Zerou a vida, zerou o jogo. Sabe, eu vejo como Deus fala isso para algumas pessoas aqui hoje. Você que tem corrido da vontade de Deus para você, você que tem lutado contra o propósito de Deus, você que tem tentado se esconder, eu vejo como Deus falando para você assim: olha, eu estou colocando um ponto aqui, nós vamos recomeçar e nós vamos começar tudo de novo. E agora é o seguinte, a minha história, a sua história vai ter as minhas impressões digitais, o meu dedo vai estar lá. E Paulo diz assim: quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus. E eu coloco um ponto final aqui hoje para você. E não adianta recalcitrar, Paulo, contra os aquilhões. A expressão recalcitrar é encontrada também em Atos, no capítulo 26, versículo 14. Quando o próprio Paulo, ele está ali diante do Sinédrio, dizendo tudo o que aconteceu com ele. E ali ele diz, no 26,14, ele diz assim: e caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que também falava, e essa voz falava em língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aquilhões. Aquele cara que tinha lutado até ali, aquele cara que tinha resistido até ali. Jesus disse para ele assim: olha, e duro é para você lutar contra isso, você não vai me vencer. Um monte de gente aqui já tentou vencer Jesus, rodou, parou no mesmo lugar. Não é, Toninho? Não é verdade, Toninho? A expressão também ela é encontrada ali. Recalcitrar é insistir em não obedecer. A palavra original, recalcitrar, é não ceder, obstinar-se, resistir, rebelar-se, insurgir-se, responder ou reagir, não ceder, se opor, resistir, demonstrar resistência. Paulo, não adianta, duro é para você, Paulo, demonstrar resistência. Eu te deixei, Paulo, até aqui, mas duro é para você, Paulo, tentar me resistir. Aí alguém vai dizer: meu Deus, que Deus mau, que Jesus mau, meu Deus do céu, ai Senhor. Você gostaria de viver um relacionamento pela metade? Onde alguém está com você do seu lado, mas não tem responsabilidade nenhuma com você? Gostaria, Ivone? Quem já passou por isso sabe, né, Ivone? Você gostaria de estabelecer um relacionamento aonde você nunca pode contar com o outro lado e nada é recíproco? Então por que Deus iria te querer pela metade? Se você não estabelece relacionamentos pela metade e sim por inteiro, por que Deus teria que te aceitar pela metade? Senhor, eu estou aqui, mas assim, é bem assim, tá? Eu com a minha vida e assim o Senhor, entendeu? Deus, eu sim, mas
não, isso aí não dá, Senhor, pediu demais já, está pedindo demais, está pedindo demais, não, está pedindo demais, isso não. Ele te salvou por completo para ter você completo. Ele se entregou por completo para ter você por completo. Ele morreu 3 dias dentro de uma tumba para ser por completo. E esse chamado é uma parte de você em Deus. Não adianta resistir à ordem ou à determinação. Paulo, recalcitrar no grego, lactiozan, chutar, que é usado ali, em Atos 26:14. Não adianta, Paulo, chutar os aquilhões, não adianta lutar, debater, Paulo. Quantas vezes, escuta isso aqui, irmão, é como a do boi que, recalcitrando contra os aguilhões, não vai causar nada a não ser feridas em si mesmo. É o que Jesus estava falando para Paulo. Quanto mais você debate, você se machuca. Eu falei para você que ia ficar pesado. Quanto mais você se bate, mais você se machuca. Quanto mais você tenta resistir, mais você se machuca. Quantas vezes você tentou desistir, quantas vezes você tentou resistir à voz de Deus, o chamado de Deus, você tentou lutar contra aquilo, resistir àquilo, e aí, deixa eu te perguntar, deu em alguma coisa? Deu em alguma coisa? Não deu em nada, porque não adianta recalcitrar contra os aquilhões. Ele já te laçou com cordas de amor. Você está laçado, você está pego, você está laçado em cordões de amor. Você não presta para mais nada senão para a glória de Deus. Eu não presto para mais nada, irmão, senão para a glória de Deus. Nós não prestamos para mais nada senão para viver a nossa vida em Deus. E eu já vou terminar. Quantas pessoas aqui hoje, por tentar resistir a essa voz, esse chamado, fez até promessa de que nunca mais pisaria numa igreja, e olha você aqui de novo. Eu prometo que eu não piso mais. Aí ele te solta e vai, você vai. Edinho, vai bem, vai. Senão ele começa, né? Quando pensa que não, você está no lugar que você nasceu para estar. Aí você diz: como eu vim parar aqui? Eu estava cheio de conceitos, eu estava cheio de coisas, eu tinha um monte de, olha só como eu vim parar. É por isso que o Senhor estava falando para Paulo, não adianta recochitar contra os aguilhões. Não adianta, é inútil essa força contra a minha voz, Paulo. É inútil. No final das contas, Paulo, você vai terminar no lugar que eu destinei a você. Não adianta desistir da voz do Espírito, irmãos. Quanto mais tentar fugir, quanto mais tentar correr, quanto mais apresentarmos rebeldia e resistência, mais apaixonados nós vamos ficar por essa presença.
Pastor, mas isso aí está na Bíblia? Tá. Está na onde? Dizendo assim, ó, eu sou escravo por amor de Jesus. Quanto mais você tenta correr, mais apaixonado você fica, porque Ele vai revelando a glória dele a você, e você vai, uau. E Ele vai revelando a glória e você, uau. E Ele vai revelando a glória e você, uau. Aí você começa, para onde irei do teu Espírito, Senhor? Para onde correrei da tua face? Quando pensa que você está dobrado, prostrado diante dele. Quanto mais você corre do amor dele, mais amor ele tem para te dar. Aí você fala, eu vou fazer tudo errado. Se eu fizer tudo errado, ele me chuta, ele me abandona e aí eu estou livre. Aí você faz tudo errado. Aí ele pega, ele te abraça, ele te traz de volta, ele te lava, ele te livra e fala assim, não tem como você correr de mim. Eu não tenho amor. Eu sou o próprio amor. Seu irmão assim com o cotovelinho fala assim, não adianta recalcitrar contra os aguilhões. Fala assim, inútil é recalcitrar. É possível que Paulo tenha sido advertido, anteriormente pelo Senhor, mas que não tinha levado isso em conta. Mas de qualquer modo, a partir daquele momento ali em Damasco, Saulo estava consciente de que deveria acatar o chamado de Deus. Quando que você vai ficar consciente de que você tem que acatar o chamado de Deus, hein? Coloca aqui para mim Isaías 49, versículo 1. 49:1, eu já estou terminando aqui, deu 9 horas. Escutem-me, ó vocês, ilhas, ouçam vocês, nações distantes. Tem alguma nação distante de Israel aí? Dá um grito aí, cadê os brasileiros aí? Até promessa até ali era para os judeus, mas aí se estende para quem está sentado nessas cadeiras aqui agora, ó. Só gente bonita, dá um glória e bate o pé no chão, pelo amor de Deus. Você mostrar para mim que você está entendendo a Bíblia, irmão, pelo amor de Jesus. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, Ele fez menção do seu nome. Na minha tradução diz assim, ó, desde o seio materno o Senhor me chamou, desde o ventre da minha mãe Ele já sabia o meu nome. E você achando que você é uma coincidência? E você achando que você está aqui à toa porque você está aí vagando? Aqui o próprio Saulo vai dizer em Gálatas no capítulo 1, versículo 15. Em Gálatas no capítulo 1, no versículo 15, Paulo vai dizer, todavia Deus me separou desde o ventre da minha mãe, e me chamou pela sua graça. E você está aí correndo, não, eu não, é porque eu vim de uma outra família, pastor, de uma outra religião, e tu acha que Deus é religião? É porque nós temos uma história, pastor, uma cultura de família, e você acha que Deus está ligando para a cultura? Você para Ele é filho, é filha. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou. Não fuge de Deus, não fuge do propósito de Deus. Você já está laçado por essa presença, por esse amor. Você foi engodado por cordas de amor. Essas cordas te laçou, então todas as vezes que você tenta fugir para longe de Deus, e ele dá, aí tu diz assim, ai, parece que as coisas ficou difícil agora, não, é porque você fugiu dele, e ele deu uma puxadinha para ficar mais perto dele, aí a corda de amor te apertou, e parece que está meio apertado o negócio aí.
Toda vez que você tentar fugir dele, ele vai tentar te puxar para perto, aí a corda de amor vai te dar uma laçadinha, vai te dar aquela apertada. A sensação que dá é que está tudo desmoronando, que está tudo fora do lugar, que está tudo dando errado. Não, você só está puxando assim você para perto dele, fica tranquilo. Sim. Tem renúncias? Tem, muitas. Tem dores? Tem, muitas dores. Tem sofrimento também. E eu não vou mentir para você, tem picada de víbora também no meio da caminhada. Tem naufrágio. Tem cadeias. Tem prisões. Tem lágrimas, tem choro, tem desejo de morte, tem. Paulo vai dizer que na Ásia ele temeu pela própria vida. Tem desejo de deixar tudo, ir embora, sumir, tem. Tudo isso Paulo sentiu. Mas o seu chamado, ele se torna maior do que você. E eu vou terminar agora de verdade. O chamado, ele é maior do que você, e você só é feliz estando no lugar que Deus te criou para estar. Todo lugar longe de Deus, por mais bonito que pareça, é vazio. Por mais condições que tenha, é vazio. Porque o melhor lugar que existe é o lugar onde Deus criou você para estar. Eu sei que você não entende o porquê de você. E por que você? Quantas vezes você já orou e disse assim: Senhor, eu podia ser outro? Você já até perguntou: e por que não outro? Por que não outra? Porque eu. Tem outros que têm muito mais habilidade e até mais vontade. Eu não tenho toda essa vontade. Talvez seja justamente por isso. Porque Deus sonda e esquadrinha o coração do homem e conhece as intenções. Logo eu tinha tantos outros, eu tinha tantos sonhos, eu tinha tanta coisa para realizar, planos. Então você está aqui e você nem queria isso. Mas Deus é aquele que sonda e sabe todas as coisas, e sabe o porquê te chamou. Você não sabe o porquê Ele te chamou, mas Ele sabe. Incerteza, incapacidade, tudo isso faz parte da vida de alguém que foi chamado por Deus. Mas você é a resposta do coração de Deus para esse tempo. Mesmo tendo tantos erros, tantas falhas, mesmo não sendo perfeito, não sendo a pessoa que você queria ser. Eu não sou, gente, a pessoa que eu queria ser. Tem dia que eu choro por não ser a pessoa que eu queria ser. Tem dia que eu oro e eu me desmancho em lágrimas dentro de mim. Eu digo: Senhor, por quê? Porque eu não sou a pessoa que eu queria ser. E o Senhor fala: meu espírito, você não é a pessoa que você queria ser, mas você é a pessoa que está se tornando aquilo que eu quero que você seja. Dependente de mim. Se
você tornasse, Daniel, aquilo que você quer ser, você seria dependente de si mesmo, da força do seu braço. Você se apoiaria na sua própria força, Daniel. Pessoas que foram chamadas estão aqui agora. Mas muitos de vocês correm disso porque você tem medo. Você tem medo de dizer sim para Deus e perder sua vida. Mas Jesus diz que aquele que perder a sua vida por amor a mim, achará. Ontem a Edivane me perguntou: pastor, o senhor já teve dúvida do seu chamado? O senhor já teve dúvida de que o senhor seria um pastor? Eu disse a ela: não. Eu nunca tive dúvidas que eu seria um pastor. Eu só não queria aceitar ser um pastor. Eu não tinha dúvida que essa era a lógica. Com 5 anos de idade eu orava para os meus vizinhos. Então deu a lógica. Agora, se você me perguntar se essa posição me deixa confortável, eu digo para você: não, não me deixa. Se você me perguntar se eu tenho medo de estar aqui, aí eu digo para você: todos os dias. Se você me perguntar, você queria estar aí, aí eu vou dizer para você, nessa parte eu fico meio bipolar, tem dia que sim, tem dia que não. Porque eu sou verdadeiro, irmão. Entendeu? Eu não coloco uma capa espiritual e fico aqui espiritualizando as coisas para você. Mas eu vou te falar uma coisa. O que me mantém aqui é primeiramente a glória de Deus. Ele me deu a palavra que eu estaria aqui, então Ele me colocou aqui, então Ele tem sustentado a palavra dEle. E o segundo motivo pelo qual eu estou aqui é porque quando eu olho na vida das pessoas, eu começo a ver a evolução delas, o crescimento delas. E eu começo a ver a vida das pessoas sendo transformadas, o coração, a mente, a intenção, o andar, o caminhar. Isso faz valer a pena. Os cabelos brancos com 35 anos de idade, a calvície com 35 anos de idade, e quem ri agora não vai para o céu. Faz valer a pena. Às vezes o meu filho: papai, e eu estou aqui, ó. Tá, meu filho, só um pouquinho. Papai, a bola ali, papai. E eu: só um pouquinho, Felipe. Então assim, ó, pega lá, faz assim, irmãos. Não, você tem que pegar. Só um pouquinho, Felipe, só um pouquinho. Irmão, você vai, tal. Não, você, em nome de Jesus, sai agora. Vai, doença maldita. Felipe, Luísa, papai já vai no shopping, meu irmão, peraí. Então, aí vale a pena. Outro dia eu disse que quando você vê Deus honrando alguém hoje, você não sabe o quanto essa pessoa já honrou a Deus lá atrás. O Senhor quer que você se torne mais que a teoria que você fala.
Ele quer que você se torne uma expressão real, verdadeira. A pergunta que hoje é: até quando você vai recalcitrar contra os aguilhões? Fique sobre seus pés. Eu não quero aqui pessoas emocionadas, eu quero aqui pessoas que têm chamado. Pessoas que têm corrido do seu chamado, que têm corrido de Deus, têm corrido das coisas de Deus, têm corrido da presença de Deus. Você que sabe que Deus te chamou como Paulo, como Jeremias, no ventre da mãe, como Isaías. Pastor, mas eu vou ir para quê? Para ir depois eu ser um missionário, um pastor, Não. Você vai vir aqui só para dizer: papai, eu não sei o que o Senhor quer de mim, mas eu estou aqui. Já tem gente entendendo. Já tem gente entendendo. Já tem gente entendendo. Você vai vir, vai se ajoelhar diante dele e falar: Deus, eu não sei o que o Senhor quer de mim. Eu não sei para onde é para mim, eu não sei o que ainda é para mim fazer, mas eu estou aqui. Faça de mim o que quiseres. Ou você que já sabe, ou você que já sabe, mas por muito tempo você tem recalcitrado contra os aguilhões, você tem lutado. Vem aqui também, fica aqui no altar com ele, deixa o papai te abraçar aqui, vem, deixa o papai te abraçar.